world's most famous pharaoh, an icon of Egypt, Tutankhamun, King Tut. It's a fabulous one. Wow, you see why the pharaohs chose this place. O Antigo Egito era uma terra envolta em mistério. Nenhuma outra civilização cativou a imaginação tanto de intelectuais quanto de leigos. Suas origens, religião e magnífica arquitetura, templos imponentes, pirâmides e a enorme esfinge estão todos envoltos em mistério. As pirâmides egípcias são os mais famosos de todos os monumentos antigos e a única maravilha remanescente das 7 maravilhas do mundo antigo. As sementes da civilização foram inicialmente semeadas ao longo das margens do Nilo, assim como a vida emergiu das águas. O Grande Nilo, que flui para o norte do coração da África até o mar Mediterrâneo, alimentou a expansão do reino faraônico. Pessoas, animais e plantas foram atraídos para as margens da longa e estreita planície de inundação. Caçadores nômades se estabeleceram no vale durante a época pré-dinástica e começaram a cultivar colheitas para complementar a sua fonte de alimento. A inundação anual do rio, vista como um presente dos deuses, depositou sedimentos ricos em nutrientes sobre a terra, criando excelentes condições para o cultivo de trigo, linho e outras culturas. Entretanto, uma recente descoberta perto das margens do rio Nilo deixou os especialistas perplexos. O que eles descobriram e os antigos egípcios estavam guardando segredos do resto do mundo? Junte-se a nós enquanto investigamos algumas das descobertas mais recentes no Egito que deixou os cientistas preocupados. Arqueólogos descobrem um templo perdido de Ramsés II. Vários locais antigos foram descobertos por cientistas e arqueólogos, alguns dos quais ainda hoje estão sendo descobertos. O templo de Ramsés II, por exemplo, já foi perdido e esquecido. Segundo o Ministério das Antiguidades do Egito, a descoberta foi feita por especialistas em uma missão egípcio-tcheca perto da vila de Abusir, a sudoeste do Cairo. A descoberta, segundo o chefe da equipe tcheca, Miroslav Barta, confirmou a contínua adoração do deus Sol Ra em Abusir, que começou na Quinta Dinastia por volta de 4.500 anos atrás. Quando o templo foi desenterrado, o Ministério das Antiguidades observou em um post no Facebook que ele mede 105 pés por 167 pés. Também foram descobertas fundações de tijolos de lama para um pilão ou um gateway maciço. Arqueólogos e cientistas também desenterraram os restos de um vasto pátio que leva a uma sala de pilares, alguns dos quais foram pintados de azul. Uma escadaria ou rampa que leva a um santuário foi descoberta perto do final do pátio. De acordo com os achados dos arqueólogos, o santuário foi dividido em 3 câmaras paralelas. O que restou deste templo, outrora reconhecido, foi enterrado em areia e fragmentos de pedra que poderiam ter sido parte de um relevo policromado que uma vez adornou o exterior do templo anterior. Os cultos dos deuses do Sol Amun e Ra, assim como a deusa Nekbet, estão associados a esses fragmentos em relevo. Tumba do deus egípcio Osíris ao lado do rio Nilo. Após as escavações em área-chave do Egito, cientistas e arqueólogos se aventuraram a visitar a necrópole Theban. A necrópole Theban é uma coleção maciça de túmulos e templos antigos que outrora estavam ao lado da antiga cidade egípcia de Tebas, que agora é conhecida como Luxor contemporânea. Em 2015, arqueólogos descobriram um antigo túmulo na Cisjordânia do Nilo que foi construído no estilo do túmulo mitológico de Osíris, que estava entre essas combinações de túmulos e templos antigos. Ela foi descoberta no Sheikh Abd al-Qarna, que possui os túmulos mais privados do complexo necrópole Theban. Está localizado em Abydos, um dos mais antigos assentamentos do Egito, e é onde todos os altos funcionários, sacerdotes e pessoas influentes do Egito foram enterrados durante todo o período do Novo Reino. O Novo Reino durou desde o século XVI a.C. até o século XI a.C. e foi governado pelas dinastias 18, 19 e 20 do Egito. Partes do túmulo foram descobertas pela primeira vez em 1887 por Philippe Virey, mas ele nunca detalhou ou publicou suas descobertas. Com arqueólogos modernos à procura de novos achados, uma equipe de arqueólogos espanhóis e italianos liderados por Maria Álvarez Souza, do projeto MIN, colaborou para explorar as câmaras e poços do local. Depois de reunir informações das esculturas e composições dentro da tumba, eles alegaram que ela foi moldada após a grande tumba de Osíris, um deus e uma parte importante da lenda egípcia antiga. Os arqueólogos acreditam que o túmulo data de 760 a 656 a.C. ou 672 a 525 a.C., a 25ª e 6ª dinastias com base em suas descobertas e informações obtidas sobre ele. Estes períodos são postulados com base em comparação com tumbas similares que incluem elementos osirianos. Em particular, um exemplo notável e popular é o túmulo osiriano de Osíris, construído no meio do próprio complexo sepulcral de Seti I.
De acordo com a mitologia egípcia, Osíris é a divindade da vida após a morte, bem como do submundo. Ele é tipicamente mostrado como tendo uma pele verde esmeralda vívida e uma barba de faraó. Ele também é mostrado usando um chapéu adornado com 2 lindas plumas de avestruz, assim como suas pernas embrulhadas como uma múmia. Ele também empunha um cajado e um mangual, símbolos do seu domínio sobre a terra, como faziam os antigos faraós. Osíris é um deus egípcio bem conhecido, e seus eventos de vida eram geralmente decretados como uma peça de teatro pelos antigos egípcios todos os anos. Uma peça dramática que relata sua morte e renascimento. Faraós e outros indivíduos famosos do Antigo Egito eram conhecidos por executarem ritos relacionados a Osíris porque acreditavam que Osíris poderia ajudá-los a ressuscitar dos mortos. Segundo a mitologia egípcia, Osíris se afogou no Nilo, ou em algumas versões da história, ele foi cortado em 14 pedaços por Seth, seu irmão. Seth é o deus egípcio das tempestades, desordem, violência e forasteiros, e ele conspirou com outros para aprisionar o seu irmão em uma caixa e depois jogá-la no Nilo. Depois que Osíris morreu e seu corpo foi espalhado pelo Egito, Ísis, a padroeira da natureza e da magia, e o parceiro de Osíris saiu à procura deles. Todas as partes do seu corpo foram descobertas e restauradas ao longo de 12 dias, com exceção do seu falo, que se acreditava ter sido comido por um peixe-gato. Ísis então criou um novo falo a partir do ouro e usou magia para trazer Osíris de volta dos mortos por tempo suficiente para que ele pudesse impregnar Ísis. Horus, a divindade falcão ligada à realeza, cresceu a partir dessa concepção. Mas de volta ao túmulo, o que deixou claro que era o túmulo de Osíris foi que o simbolismo de Osíris é muito evidente nele, devido a todos os elementos sobre o mítico Osíris. O túmulo tem uma grande escadaria de cerca de 3,5 metros de comprimento com um teto de 4 metros e o fundo que leva ao submundo. Outra escadaria leva diretamente à estátua de Osíris, que está em um nível mais alto e isolada em sua ilha. Ao redor de Osíris, a estátua é um corredor vazio que a circunda e retrata um canal de água e câmara funerária esperada abaixo da estátua, identificando assim os mortos com Osíris. Arqueólogos também exploraram a sala funerária, onde avistaram demônios segurando facas e são retratados como guardiões que protegem o corpo falecido na vida após a morte. Rainha egípcia. Uma equipe separada de arqueólogos descobriu o túmulo de uma rainha egípcia anteriormente desconhecida, que agora se pensa ser a esposa do faraó Neferefre, que governou há 4.500 anos atrás. Segundo relatos, a tumba foi desenterrada perto da descoberta da tumba de Osíris em Abu Sir. Diversas pirâmides dedicadas aos faraós da Quinta Dinastia, notadamente Neferefre, estavam localizadas aqui. O ministro das Antiguidades Egípcias, Maldou al-Damati, disse à imprensa que o nome da rainha foi identificado como Khentaqawes III, de acordo com inscrições nas paredes da tumba. Al-Damati declarou que pela primeira vez descobrimos o nome desta rainha, que era desconhecida antes da descoberta do seu túmulo. Esta descoberta nos ajudará a esclarecer certos aspectos desconhecidos da Quinta Dinastia, que juntamente com a Quarta Dinastia testemunhou a construção das primeiras pirâmides, acrescentou ele. O rei Tutankhamon pode ter sido um jovem guerreiro. A localização do túmulo de uma rainha egípcia é emocionante, mas que tal descobrir que crenças anteriores sobre o famoso jovem rei Tutankhamon estavam simplesmente erradas? Tutankhamon é um dos faraós mais conhecidos da história egípcia. Como seu túmulo foi deixado intocado até que o arqueólogo britânico Howard Carter o descobriu em 26 de novembro de 1922, descobrir e explorar o conteúdo do enorme túmulo de Tutankhamon é considerado como uma das descobertas arqueológicas mais significativas da era moderna. Entretanto, um dos itens descobertos em sua tumba tem suscitado especulações de que o jovem rei pode ter sido um jovem guerreiro antes da sua morte. Entre os itens descobertos na tumba de Tutankhamon estava uma armadura de couro. Os resultados de uma análise da armadura em um documentário contradizem a suposição de que o jovem rei era um jovem fraco e doente antes da sua morte inesperada, com aproximadamente 18 anos. A armadura de couro foi analisada utilizando fotos sofisticadas que revelaram evidências de desgaste em uma armadura de 3.000 anos de idade e ilustram que o jovem rapaz pode ter se envolvido em batalhas. Lucy Skinner, uma especialista em couro egípcio antigo da Universidade de Northampton, no Reino Unido, participou do documentário. Ela viu uma ligeira abrasão nas bordas das escamas de ouro, indicando que a armadura havia sofrido um uso extensivo e, como proprietária, isso mostra que Tutankhamon a havia usado e possivelmente até visto guerra. Este uso pesado da armadura de couro era incomum, dado que um estudo prévio havia sugerido que o jovem sofria de problemas de saúde.
Ele sofria de uma doença progressiva que afetava seus ossos e de um pé torto, deixando ele incapaz de andar corretamente, de acordo com uma autópsia virtual realizada em 2014. No entanto, a descoberta de especialistas pode trazer mais luz sobre a história do jovem faraó. Os restos da túnica estão alojados no novo Museu do Cairo, no Grand Egyptian Museum. Qual dessas descobertas despertou seu interesse? Fala pra gente nos comentários abaixo.